Ouvindo isto, Jabim, rei de Hazor, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Exaf, e aos reis que estavam à parte do norte nas montanhas, e na planície ao sul de Quinerete, e nas planícies, e nas regiões de Dor ao ocidente, e aos cananeus que estavam ao oriente e ao ocidente, e aos amorreus, e ao Eteu, e aos perizeus, e aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus debaixo de Hermon em terra de Mispá. Estes saíram, e com eles todos os seus exércitos, povo muito em grande maneira, como a areia que está à beira do mar, com grande multidão de cavalos e carros. Todos estes reis se juntaram, e vindo reuniram os acampamentos junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. Mas o Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, que amanhã a esta hora eu entregarei a todos estes, mortos diante de Israel. A seus cavalos aleijarás, e seus carros queimarás ao fogo. E veio Josué, e com ele todo aquele povo de guerra, contra eles, e deu de repente sobre eles junto às águas de Merom, e entregou-os o Senhor em mãos de Israel, os quais os feriram e seguiram até a grande Sidom, e até as águas quentes, e até a planície de Mispá ao oriente, ferindo-os até que não lhes deixaram ninguém. E Josué fez com eles como o Senhor lhe havia mandado, aleijou seus cavalos, e seus carros queimou ao fogo. E voltando-se Josué, tomou no mesmo tempo a Hazor, e feriu a espada a seu rei, a qual Hazor havia sido antes cabeça de todos estes reinos. E feriram a espada todo quanto nela havia vivo, destruindo e não deixando coisa com vida, e a Hazor puseram a fogo. Também tomou Josué todas as cidades destes reis, e a todos os reis delas, e os meteu à espada, e os destruiu, como Moisés servo do Senhor o havia mandado. Porém todas as cidades que estavam em suas colinas, não as queimou Israel, tirando a só Hazor, a qual queimou Josué. E os filhos de Israel tomaram para si todos os despojos e animais daquelas cidades, mas a todos os homens feriram a espada até destruí-los, sem deixar alguém com vida, da maneira que o Senhor o havia mandado a Moisés seu servo. Assim Moisés o mandou a Josué, e assim Josué o fez, sem tirar palavra de tudo que o Senhor havia mandado a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, as montanhas, e toda a região do sul, e toda a terra de Gósen, e os terrenos baixos e as planícies, e a região montanhosa de Israel e seus vales, desde o monte de Alaque, que sobe até Seir, até Baal-Gade na planície do Líbano, as raízes do monte Hermon. Tomou também todos os seus reis, os quais feriu e matou. Por muitos dias teve guerra Josué com estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, que moravam em Gibeão. Tudo tomaram por guerra, porque isto veio do Senhor, que endurecia o coração deles para que resistissem com guerra a Israel, para destruí-los, e que não lhes fosse feita misericórdia, antes fossem desarraigados, como o Senhor o havia mandado a Moisés. Também no mesmo tempo veio Josué e destruiu os anaquins dos montes, de Hebron, de Debir, e de Anabe, e de todos os montes de Judá, e de todos os montes de Israel. Josué os destruiu a eles e as suas cidades. Nenhum dos anaquins restou na terra dos filhos de Israel, somente restaram em Gaza, em Gate, e em Asdod. Tomou, pois, Josué toda a terra, conforme todo o que o Senhor havia dito a Moisés, e entregou a Josué aos israelitas por herança, conforme suas repartições de suas tribos, e a terra repousou de guerra. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel feriram, e cuja terra possuíram da outra parte do Jordão ao oriente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície oriental. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e senhoreava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde em meio do ribeiro, e a metade de Gileade, até o ribeiro Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, ao oriente, e até o mar da planície, o mar salgado, ao oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul debaixo das encostas do Pisga, e os termos de Og, rei de Bazã, que havia restado dos refães, o qual habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte de Hermon, e em Salcar, e em todo o Bazã até os termos de Gessuri e dos Macatitas, e a metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes feriram Moisés servo do Senhor e os filhos de Israel, e Moisés servo do Senhor deu aquela terra em possessão aos Rubenitas, Gaditas, e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra que feriu Josué com os filhos de Israel, desta parte do Jordão ao ocidente, desde Baal-Gade na planície do Líbano até o monte de Alaque que sobe a Seir, a qual terra deu Josué em possessão às tribos de Israel, em montes e em vales, em planícies e em costas, ao deserto e ao sul, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Ormá, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afec, outro, o rei de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Razor, outro, o rei de Sinrom-Merom, outro, o rei de Aksaf, outro, o rei de Tanak, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquinião do Carmelo, outro, o rei de Dor, da província de Dor, outro, o rei de Nações em Gilgal, outro, o rei de Tirsa, outro, 31 reis ao todo.
E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou por meio da Samaria e da Galileia, e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram limpos, e vendo um deles que estava são, voltou, glorificando a Deus a alta voz, e caiu com o rosto a seus pés, agradecendo-lhe, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, e vai, tua fé te salvou. E perguntado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, respondeu-lhes, e disse: O reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, eis aqui, ou eis ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão, quando desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: Eis que ele está aqui, ou eis que ele está ali, não vades, nem sigais. Porque como o relâmpago, que relampeja desde o começo do céu, e brilha até ao fim do céu, assim será também o Filho do Homem em seu dia. Mas é necessário primeiro sofrer muito, e ser rejeitado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, se casavam, e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, e construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, o que estiver no telhado, e suas ferramentas em casa, não desça para pegá-las, e o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar sua vida perderá, e qualquer que a perder, irá salvá-la. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão em uma cama, um será tomado, e o outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, ali os abutres se juntarão. Para o regente, com Gitite, Salmo dos filhos de Coré. Quão agradáveis são tuas moradas, Senhor dos exércitos. Minha alma está desejosa, ao ponto de desmaiar, pelos pátios do Senhor. Meu coração e minha carne clamam ao Deus vivente. Até o pardal acha casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha filhotes perto de teus altares. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles louvam a ti continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujos corações estão os caminhos para a tua habitação. Passando pelo vale de Baca, teus caminhos fornecem uma fonte, a chuva também os cobrirá abundantemente. Vão indo de força em força, cada um deles aparecerá diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha o nosso escudo, ó Deus, e presta atenção ao rosto do teu ungido. Porque é melhor um dia nos teus pátios, do que 1000 fora dele. Eu preferiria estar à porta na casa do meu Deus, do que morar por muito em tendas de perversidade. Porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Graça e glória o Senhor dará, ele não reterá o bem para os que andam em integridade. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que confia em ti. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o perverso age de forma repugnante e vergonhosa. A justiça guarda aquele que tem um caminho íntegro, mas a perversidade transtornará o pecador.